trabalhadores do Brasil. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E no episódio da semana eu vou falar um pouquinho sobre o governo de Juscelino Kubitschek e seu plano de metas. Vou tentar explicar um pouquinho sobre o porquê JK tentou fazer o plano, como foi e as suas consequências. Então vamos tentar entender um pouco mais sobre esse momento da nossa história. Aparece como estrela radiosa neste céu azul de anil. JK foi eleito em 1955 com 36% dos votos por meio de uma aliança PSD e PTB. Na época, a Constituição não exigia maioria absoluta para o candidato ser eleito, por isso ele foi eleito com apenas 36% dos votos. E junto de JK, João Goulart, o famoso Jango, foi eleito vice-presidente. Na época, apesar de presidente e vice serem lançados em uma única chapa, a eleição era separada. Você votava para presidente e para vice-presidente. E, curiosamente, o Jango teve mais votos que o próprio JK. Aqueles que já acompanham o podcast há mais tempo podem se lembrar de um episódio sobre o contragolpe do Marechal Lott, ou golpe que tentaram dar contra o JK, que demonstra muito que JK, que a vitória de JK, a sua eleição, sua posse, foram acompanhadas de uma crise política e militar. Crise essa que foi combatida em três frentes. A primeira, com as Forças Armadas próprias, com o próprio Marechal Henrique Lott tomando a dianteira, tomando frente e combatendo os golpistas militarmente. A segunda foi o JK conseguindo se reunir com líderes militares, aumentando os soldos, colocando militares na Petrobras e na Comissão Nacional do Petróleo, permitindo que os ânimos golpistas fossem abafados, fossem diminuídos. E ao mesmo tempo, o JK contava ainda com uma habilidade política fantástica. Ele conseguia costurar acordos e alianças, garantindo a maioria no Congresso e, por consequência, garantindo sua governabilidade, ao mesmo tempo que, com uso de sua retórica, sem o uso de repressão, de censura, de ferramentas autoritárias, conseguia convencer as elites, as diversas elites do nosso país, a apoiarem seus planos, a apoiarem a busca pela industrialização brasileira. Em São Paulo, por exemplo, a burguesia industrial paulista chegou a anunciar, apesar de não ter apoiado o JK em sua eleição, chegou a anunciar o apoio ao presidente. Obviamente, o apoio não seria gratuito, pois JK os fornecia empréstimos e protecionismo graças aos impostos de importação, que protegiam, assim, o produto nacional e facilitavam para que a nossa burguesia se enriquecesse sem ter que se preocupar muito com a competição externa. Sem o uso de censura e ferramentas autoritárias, JK se consolidou como um verdadeiro democrata em um período conturbado de nossa política. Afinal de contas, 10 anos antes da eleição de JK, o Brasil estava enfrentando os últimos anos da ditadura varguista do Estado Novo. Como eu falei, JK teve um governo focado no desenvolvimento industrial, para ser mais preciso, no nacional desenvolvimentismo, no desenvolvimentismo nacional, visando integrar o país e, mais do que isso, como descreviam, baseado em um projeto econômico para a transformação societária nacional. JK acreditava que, por meio do planejamento estatal, investimento estatal e privado, seria possível industrializar a nação, e essa industrialização seria uma das grandes ferramentas de combate à pobreza que assolava o nosso país. O próprio Instituto Superior de Estudos Brasileiros, um órgão
do governo federal chegou a defender em diversos artigos, publicações, que o Estado deveria ser, sim, o protagonista no desenvolvimento nacional, mas sem excluir a atração de investimentos privados também. Os intelectuais nacionalistas, os estudantes, apoiavam essa ideia e defendiam que o Brasil não poderia mais ser aquele país exportador de matérias-primas. Mas o que quer dizer que o Estado deveria ser o protagonista? Significa que o Estado deveria dar grandes investimentos para garantir o desenvolvimento. E, obviamente, esses investimentos sendo esses investimentos de dois tipos. O primeiro, com base no capital do governo em si, no dinheiro da conta do governo, e também com base em empréstimos de instituições e outros governos para financiar grandes obras, grandes investimentos na infraestrutura nacional. JK fez de tudo para conseguir atrair investimento e de fato fez. JK abriu o Brasil para o exterior. Economicamente, o Brasil passou a receber muito mais investimento, muito mais capital, muito mais maquinário para buscar a modernização nacional. Falar do plano de metas é falar da famosa frase de Juscelino: 50 anos em 5. O Brasil, em 5 anos, iria desenvolver o equivalente a 50. E para isso, JK criou um plano dividido em 5 pontos. O primeiro, em investimentos em energia, principalmente carvão e petróleo. O segundo, para investimento em transportes, com reaparelhamento e construção de ferrovias, rodovias e portos. Para vocês terem uma noção, cerca de 6.900 quilômetros de estradas foram construídas durante o governo JK. Mas aí vem uma questão. As estradas são úteis, mas não são o meio mais prático, mais seguro, mais eficiente. Para o escoamento de mercadorias, é muito melhor escoar, muito melhor enviar pelas ferrovias, pelos trens. Porém, JK acreditava que as rodovias eram o futuro. Sendo assim, cerca de apenas 2.000 quilômetros de ferrovias novas foram construídas no país. E essa relação de JK com as rodovias também é muito, muito clara, tendo em vista que foi justamente durante o seu governo que grandes montadoras vieram para o Brasil. Melo, um autor, chega a dizer que antes do governo JK não se fabricava veículos no Brasil, eram apenas montados com as peças importadas. Algumas autopeças eram fabricadas, mas o processo como um todo de fabricação não era possível no país. Foi justamente na era JK que isso mudou, com diversas empresas automobilísticas investindo no Brasil e a população sendo influenciada a consumir mais veículos. Mais consumo, mais produção, e assim a economia das empresas automobilísticas aumentaram. O terceiro ponto do plano de metas seria a alimentação. O aumento da produção agrícola e de fertilizantes, junto com a mecanização do campo. O quarto ponto seria a indústria de base, aquela mesma indústria que o Vargas investiu na siderurgia, somada ainda ao cimento e borracha. E o quinto ponto, e de extrema importância, seria mais investimentos na educação e principalmente no ensino técnico. Mas alguns autores colocam que JK fez ainda um sexto ponto, que não era do plano de metas, mas marcou o seu mandato. A construção da nova capital, a construção de Brasília. Planejada por Lúcio Costa e pelo famoso Oscar Niemeyer, de quem eu já falei aqui no podcast, quando eu falei sobre algumas obras aqui de BH. Brasília foi uma obra faraônica, foi uma obra imensa, construída onde hoje nós temos o Distrito Federal, dentro de Goiás, se puder colocar, e contou com a presença de imigrantes, principalmente nordestinos, para a construção civil. E aí é uma questão interessante. Brasília foi planejada, construída, você pode até ver que ela tem uma forma de avião, vai da norte, asa sul. Foi construída pelos imigrantes,
pelos destinos por pessoas que buscavam dinheiro, pessoas pobres que queriam melhorar de vida. Mas essas pessoas não encontraram espaço em Brasília, sendo obrigadas a morar na periferia da cidade. Ou seja, JK, o seu governo, criaram uma grande cidade, fizeram uma obra imensa, mas em nenhum momento se preocuparam com a integração das pessoas. Em nenhum momento o combate à pobreza, o combate à marginalização foi focada pelo governo JK. Juscelino é o homem que além de patriota é nosso irmão. Mas qual foi a consequência do plano de metas? Entre 1956 e 1960, o PIB brasileiro cresceu, em média, 8% ao ano. Isso é um crescimento fantástico para qualquer economia. Para vocês terem uma noção, a nossa produção industrial cresceu 80% e a produção de aço dobrou em quantidade. O Brasil, de fato, cresceu muito. O Brasil caminhava para a sua industrialização. Mas nem tudo era perfeito. Por quê? O desenvolvimentismo JK ficou muito mais focado nas regiões urbanas do Sudeste. As regiões marginalizadas do país, principalmente o Norte e o Nordeste, e mais ainda o interior dessas regiões, não receberam investimentos, ou receberam investimentos muito menores do que os necessários. Ou seja, basicamente, o capital veio para São Paulo, para Minas Gerais, para a região sudeste, um pouco a região centro-oeste, enquanto a mão de obra veio do nordeste. O dinheiro ficou concentrado aqui. Dessa forma, mais perceptível ainda, como que as regiões, como que a integração que o JK queria, de fato, nunca aconteceu. Ele industrializou, ele fortaleceu uma parte do país, enquanto outra parte continuou sendo vista apenas como fornecedora de mão de obra. Ao mesmo tempo, JK não conseguiu cumprir sua promessa de investir na educação. Os investimentos ficaram muito aquém dos necessários e muito abaixo do esperado. E o outro grande problema, e provavelmente um dos maiores problemas do governo JK, foi o aumento da inflação e da dívida externa. A partir de 1957, ou seja, o segundo ano do mandato do Mineiro, as contas públicas ficaram descontroladas. Para vocês terem uma noção, em 1957, 4% do PIB era destinado ao pagamento da dívida pública, o dobro do ano anterior. JK conseguiu aumentar sua dívida de uma forma imensa e, junto a isso, em 1960, no fim do seu mandato, a inflação do país batia 47% ao ano. Uma inflação extremamente alta, extremamente danosa para a população. E sobre essa dívida pública, vale a pena ressaltar grande parte do dinheiro utilizado para o plano de metas veio do exterior, tornando o governo de JK dependente do estrangeiro, dependente de dólar, de libra, de outras moedas para conseguir cumprir sua meta. Por isso o Brasil se endividou e endividou tanto. O aumento da dívida, da inflação, junto à queda da arrecadação, demonstravam péssimos sinais para a economia e levaram até mesmo José Maria Alckmin, então ministro da Fazenda, a pedir sua demissão, sendo substituído por Lucas Lopes, um mineiro, na época à frente do BNDE, que se torna o BNDES, e o novo ministro adotou um regime de combate à inflação, limitando o crédito privado, contendo a alta dos salários e buscando novos empréstimos do FMI. Aí tem duas questões. A primeira, que o FMI, apesar de prestar dinheiro ao Brasil, não era o grande objetivo. A grande ideia de JK e dos seus ministros era FMI, emprestando dinheiro ao Brasil, outras instituições emprestariam, como de fato ocorriam. Mas aí vem a outra questão. O FMI, para emprestar dinheiro, exigiam série de políticas de corte de gasto, de controle da inflação, o que JK nunca conseguiu fazer. Sendo assim, o FMI negou
o empréstimo à JK, prejudicando os investimentos, prejudicando o plano de metas. Como eu falei, Lucas Lopes criou um programa de combate à inflação, mas tem um problema. Não seria fácil, ou não seria até mesmo possível, controlar o aumento dos preços com uma inflação descontrolada e já extremamente alta, enquanto mantinha um grande investimento público. JK não abriria mão do seu plano de metas. Dessa forma, JK foi incapaz de combater a inflação. E, com o aumento dos preços, não acompanhado pelo aumento dos salários e disputas políticas, o apoio de JK caiu drasticamente. Algo preocupante, já que uma nova eleição se aproximava. JK ainda tentou agir, mas Henrique Lott, apoiado pelo PSDB de Juscelino e pelo presidente, foi derrotado por Jânio Quadros, um grande crítico ao programa. Os 5 anos de JK chegaram ao fim. O Brasil cresceu, mas não se desenvolveu os 50 anos e deixou como legado uma obra faraônica de Brasília, o desmantelamento das nossas ferrovias, já que o grande foco eram as rodovias, uma dívida externa cada vez maior e uma inflação descontrolada. JK entrou para a história como um presidente que tentou industrializar o Brasil, mas falhou, deixando um legado misto para gerações futuras. Juscelino, 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 para presidente do Brasil. Eu agradeço a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Convido vocês que nos escutam a nos seguir no Instagram, Twitter e Facebook nas páginas Mundo de História. Por lá, vocês sempre ficam sabendo quando novos episódios são publicados e também tem a possibilidade de mandar mensagens com críticas, sugestões, dúvidas sobre os episódios, sobre temas, melhor dizendo. Se você nos escuta pelo Spotify, você pode mandar um feedback pelo próprio aplicativo, basta rolar a tela um pouquinho para baixo quando estiver escutando o nosso episódio. Você também pode encontrar no nosso Instagram os dados do nosso Pix e do Catarse para nos financiar, caso você tenha interesse e condições, com qualquer valor mensal. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, familiares, colegas, qualquer um que você acha que possa gostar de história e do trabalho que eu tenho feito por aqui. No mais, muito obrigado a todo mundo que escutou o episódio até aqui. Espero ter sido interessante e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Juscelino, Juscelino, para presidente.